A jornada foi bem diferente em alguns aspectos, não só na inclusão da parte cultural, né? Antes era científica e agora é cultural e científica. Isso é muito importante para a gente poder agregar a parte de literatura, a parte de fotografia, a parte de música e também um iniciozinho da parte de filmes, porque a gente teve uma mostra, uma apresentação de um filme de montanha. Então esse é um pezinho de uma ideia já para o ano que vem, para o ano de 2023. A gente cada vez mais trazer elementos de cultura para dentro da jornada. A jornada ela veio crescendo aos poucos e esse ano ela se tornou cultural, não só científica, porque a gente entende que existe a cultura de montanha e que a gente tem muito para contribuir com a cultura geral brasileira. Então a gente agora tem música, exposições fotográficas, literatura a gente já tinha. Muitos dos nossos palestrantes produzem livros, mas a música, a fotografia, ela começou agora e que venham muitos mais toques culturais para cada vez engrandecer mais e a gente mostrar que nós somos realmente uma comunidade com cultura própria. O esporte, no caso do Rio de Janeiro, o montanhismo, ele é um fator cultural da cidade. Ela é uma cidade que, pelo seu cenismo, ela está o tempo inteiro invocando o montanhismo, né? A gente olha para aquelas paredes incríveis, né, de granito, de gnásio, não sei o quê, e sabe que aquilo ali é apto, né, que aquilo ali está exposto para uma atividade como o montanhismo. Então, quando uma Secretaria de Cultura abraça um evento de montanha, ela está entendendo muito o que é a cultura. A cultura é essa ideia de preservar os símbolos da cidade. E o montanhismo é um símbolo da cidade do Rio de Janeiro. Cultura e esporte, cultura e montanhismo, eles estão muito alinhados, porque a gente está falando de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, pessoas têm as suas peculiaridades culturais. E esse entrosamento que houve aqui nesse lugar de natureza, que é o mundo real, né? A natureza é o mundo real. E aí quando a gente sai dela, a gente vê manifestações culturais que vêm a partir dela. Essa conexão, a gente tentou mostrar aqui. Cultura e esporte, principalmente o esporte de montanhismo, tem muito a oferecer enquanto benefício cultural. Eu acho que a inclusão do cultural na jornada cultural e científica de montanhismo foi fundamental. Porque cultura não é simplesmente o que eu faço, né? Escrever livro ou produzir filmes documentários. Cultura é tudo aquilo que a sociedade humana deixa de legado para suas próximas gerações. Isso inclui ética, atitude, visão de mundo. Então, discutir a cultura de montanhismo, a cultura de aventura, dentro de uma jornada científica, é valorizar esse legado que a gente está deixando para gerações futuras. A gente tem que ter uma atitude em relação à aventura, ao montanhismo, ao meio ambiente, de compromisso com o futuro. Não é simplesmente eu e você irmos para a montanha para fazer o nosso lazer, nosso esporte, e não entender que se a gente não cuidar da montanha, ela não vai estar ali disponível da forma que a gente aproveitou para os nossos filhos, netos, bisnetos. Então, a inclusão da cultura num evento desses foi fundamental. É evidente que quando a gente escreve livros, nós não buscamos retorno financeiro, né? Na verdade, o que a gente espera é simplesmente divulgar as histórias, divulgar aquilo que vivemos, os nossos pensamentos, né? E deixar o nosso legado. Então, assim, é evidente que quando a gente vê que alguém leu o seu livro, se identificou com você, né? E que gostou da história, então tudo isso é uma satisfação enorme, né? E que vê que você está no caminho certo, né? Que você realmente está deixando um legado. Nosso legado não vai ser um recorde de velocidade, nosso legado é o nosso pensamento, as nossas histórias que a gente viveu naqueles dias, né? E bem dizem as pessoas que os dias que vivemos nas montanhas são os dias que nós realmente vivemos.